Dando continuidade ao nosso workshop Empreendedorismo 5.0, vamos nos focar especificamente a branding para pequenos negócios. Mas antes, vamos fazer uma recapitulação de tudo que a gente viu até agora. Falámos na aula passada sobre propósito. Nós começamos ontem por definir o que era propósito, onde dissemos que propósito é a justificativa por trás das nossas atitudes. Depois falámos também a contextualização genérica de propósito de vida, onde dissemos que é o motivo pelo qual nós existimos. Este é o propósito de vida. Então a diferença é clara. Propósito é a justificativa por trás das nossas atitudes. Propósito de vida é o porquê de nós existirmos. Avançamos nossos estudos, deixamos claro porque é importante ter um propósito. Dissemos que o propósito pode dar-te direcionamento e foco, motivação e determinação, sentido de realização, resiliência e bem-estar, conexão e relacionamento, impacto e contribuição. Também falamos dos tipos de propósito fundamentais a que nós devemos nos atentar. Especificamos o propósito pessoal, profissional, empresarial, social e global. Mostramos claramente uma das abordagens que você pode utilizar para encontrar o seu propósito. Primeiro, destacamos a importância do autoconhecimento, fazer uma reflexão profunda, identificar os seus pontos fortes, explorar diferentes áreas, conectar-se com os outros, definir metas significativas. Mas o mais importante é que nós partilhamos uma ferramenta que pode te ajudar a identificar o seu propósito. Esta ferramenta é derivada de uma metodologia que foi inspirada no estilo de vida de uma população que vive numa ilha do Japão chamada Okinawa, ou que é famosa pelo seu elevado número de centenários. Lá pratica-se claramente este princípio Ikigai. E a palavra Ikigai é resultante da junção de dois vocábulos, onde Ik significa razão e Gai, viver, que a junção resulta em razão de viver, razão de existir. E transportando isso por nosso exemplo em causa, eu acho fundamental que a gente entenda isso, pois o objetivo deste workshop é ajudar-te a encontrar o seu propósito, se conectar com ele e explorar diferentes maneiras de você ganhar dinheiro através do mesmo. Então, para isso, eu trouxe em cena um avatar que nos vai ajudar no nosso estudo. Este avatar, o seu nome é Mateus. Pense no Mateus como um jovem de 20 e poucos anos que sempre gostou de ensinar crianças, se envolver em problemas, ou seja, se envolver em assuntos comunitários, resolver problemas ou conflitos familiares e também luta, né, pela preservação do meio ambiente. Este é o nosso avatar. Entretanto, de um tempo para cá, o Mateus tem sentido uma espécie de crise de identidade, crise de propósito, crise de significado. E o que levou ele a procurar-nos, ele quer ajuda de modo a encontrar o seu propósito. E nós, com o auxílio do diagrama Ikigai, ajudamos o Mateus a preencher, a responder às seguintes perguntas. O que é que o Mateus ama fazer? E como resposta, ele nos disse que ama trabalhar com crianças, ajudar os outros e ajudar os outros a alcançar o seu potencial máximo e estar ao ar livre, em contato com a natureza. Isto é o que o Mateus ama. Uma outra coisa que também procuramos saber é no que o Mateus é bom. Ele disse que ele é bom em ensinar, comunicar-se com crianças e adultos, resolver problemas em contextos comunitários e liderar iniciativas de preservação e conservação do ambiente. E o que é que ele faz que pode lhe dar dinheiro? Verificamos que ele tem habilidades em educação infantil, ele pode ganhar dinheiro com isso. Desenvolvimento comunitário pode ganhar com isso, dinheiro com isso. E orientação familiar e gestão de projetos ambientais também pode ganhar com isto. E o que é que o mundo precisa entre as habilidades que o Mateus possui? O mundo precisa de mais educação de qualidade para crianças, orientação e apoio para famílias e comunidades e esforços para preservar o meio ambiente e promover a sustentabilidade. Estes são alguns insights que nós extraímos da conversa que tivemos com o nosso amigo Mateus. E quando a gente olha para o diagrama Ikigai, onde procuramos fazer uma interseção entre estes quatro aspectos, de modo a encontrar o propósito de vida do Mateus, nós verificamos, achamos fundamental primeiro fazer a interseção entre de maneira emparelhada, primeiro identificar qual é a missão do Mateus. O que é que o Mateus ama fazer e o que é que o mundo precisa? Qual é a interseção entre estes dois aspectos? Qual é a missão do Mateus? Nós verificamos que o Mateus tem como missão
promover a educação de qualidade para crianças. E também voltamos, questionamos, né? Será que existe uma interseção entre o que o mundo precisa e aquilo pelo qual o Mateus pode ser pago, aquilo que poderíamos chamar de a vocação do Mateus? Sim, nós encontramos que a vocação do Mateus poderia ser trabalhar na área de educação infantil. E voltando entre aquilo pelo que o Mateus pode ser pago e naquilo em que ele é bom em fazer, algo que poderíamos chamar a sua profissão. O que é que seria isto? Verificamos que ele poderia ser um profissional, um educador infantil. Poderia ter como profissão ser um educador infantil. Esta poderia ser a profissão do Mateus. E voltando naquilo em que o Mateus é bom e que ama fazer, será que existe uma interseção? Qual é a paixão do Mateus? Nós verificamos que a paixão do Mateus é ensinar e se comunicar com crianças. Quando a gente olha para esses aspectos, e fazendo interseção da paixão, vocação, missão e até mesmo a profissão, qual é o ponto de interseção? Nós verificamos que o ponto de interseção é contribuir para um mundo onde as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade. Este é o propósito do Mateus. É importante que este aspecto fique muito claro para avançarmos nos nossos estudos, pois, como dissemos, o objetivo é ajudar-te a encontrar o seu propósito. Use esse script para conseguires preencher este mesmo diagrama e conseguires verificar qual é o seu propósito. Agora, avancemos para o nosso objetivo desta aula em particular, que é branding para pequenos negócios. O que é que vamos ver hoje? Qual é o objetivo desta aula? Hoje nos vamos focar em entender o que é branding, importância do branding, construção de marca, elementos do branding, diferenciação e estratégia de posicionamento. Hoje vamos discutir muito sobre este assunto e, sem mais delongas, vamos ao que interessa. O que é branding? Vamos entender branding como a construção de percepção de valor de um determinado produto ou serviço, um negócio, neste caso em particular. Ou seja, é a construção e gestão da imagem ou a percepção de valor que um negócio tem na mente dos seus consumidores ou público-alvo, de maneira geral. É a implementação de uma série de estratégias que facilitem a percepção de valor de um produto ou serviço, de uma empresa ou um negócio, uma organização, na mente dos seus clientes, colaboradores, stakeholders e até mesmo os seus fornecedores. Isto é branding. Por que é importante investir no branding? É importante investir no branding, pois o branding permite, primeiro, diferenciação da sua empresa no mercado, construção de confiança e credibilidade, fidelização de clientes, preços premium, atração de talentos, valorização da empresa. Estes são alguns aspectos pelos quais você poderia investir. Mas antes de avançarmos, é importante entender aqui que o branding, eh, nós dissemos até o momento que ele consiste na criação de uma percepção positiva e memorável da marca na mente dos consumidores. Um outro aspecto que também define o branding é a percepção de valor ao longo do tempo. Uma outra coisa é a gestão estratégica de uma empresa, produto ou serviço. Então, isto tudo, quando estivermos a falar de percepção positiva e memorável da marca, na mente dos consumidores, da percepção de valor ao longo do tempo, gestão estratégica de uma empresa, produto ou serviço, isto é branding. Branding é isto. Percepção de valor ao longo do tempo. Se for para reter aqui um conceito, é isto. Branding é a percepção de valor ao longo do tempo, ou seja, a construção da percepção de valor de um negócio na mente de um cliente ou um consumidor. Repetindo, branding é a construção da percepção de valor de um negócio na mente de um consumidor ou público-alvo de maneira mais genérica. E qual é a importância do branding? O branding permite, como dissemos, diferenciação de mercado, permite que a sua empresa se diferencie no mercado, construa confiança e credibilidade, fidelize clientes, oferte, crie prêmios ou crie preços premiums, atraia talentos, expanda de mercados, facilite a comunicação e o marketing e valorize a sua empresa. Ou seja, na questão de diferenciação, estamos a dizer que empresas que aplicam o branding na sua vida, conseguem, de certa forma, se diferenciar daquelas que não fazem, pois que os aspectos inerentes ao branding acabam dando uma
um ar de diferenciação das demais empresas que simplesmente são jogadas ao vento. Uma outra questão é a construção da confiança e credibilidade. De empresas que investem no branding estão propensas a ganharem clientes que confiem nos seus produtos ou serviços por conta da jornada, por conta do tempo ou estadia que estão no mercado. E a fidelização de clientes é diretamente apoiada pelo elemento ou ponto anterior. Pois que empresas que investem no branding conseguem, de certa forma, conquistar mais clientes e, consequentemente, nós temos a premissa de que compramos de quem conhecemos, gostamos e confiamos. Por essa empresa investir no branding, claramente as pessoas ou o cliente gostará dele, vai fazer compras de maneira recorrente. E outro aspecto que é fundamental analisarmos no branding é como é que você pode construir uma marca. Antes, é importante definirmos o que é marca. Marca é a representação de uma empresa, produto ou serviço, pessoa ou organização. Marca é a representação. Vamos entender marca como sendo a representação de uma empresa, produto ou serviço, pessoa ou organização. O outro aspecto também é a identidade, a imagem, a percepção que as pessoas têm sobre aquilo que ela representa. Ou seja, é a identidade, a percepção, a imagem que as pessoas têm sobre aquilo que essa mesma empresa diz representar. Isto é marca. Marca é promessa de valor, é reputação, é o que as pessoas sabem sobre o seu negócio, sobre o seu produto, sobre o seu serviço. É a representação sintética de uma empresa. É a promessa feita pela empresa ou organização ao seu público-alvo. Isto é marca. Não é aquilo que, infelizmente, às vezes temos a tendência de perceber. Por exemplo, no mundo afora tem-se a percepção de que marca é logotipo, é um slogan, é a cor, é o mock-up. Não. Marca é um conjunto de ferramentas, recursos, é um framework que ajuda a perceber a sua marca. A marca ou a sua empresa, a marca tem a ver com reputação, promessa de valor, identidade, imagem, percepção e tudo aquilo que você usa que de alguma forma dizes representar a sua empresa ou negócio, chamamos de marca. Então, a marca é um sistema, nós não podemos entender marca de maneira isolada, talvez olhar para um logotipo e dizer que pronto, temos uma marca, não. Quando estamos a olhar para um logotipo, é apenas um logotipo, é um elemento que compõe a marca, que é a reputação, a promessa de valor, a percepção que tem do seu negócio. E uma curiosidade interessante a respeito do branding é que o termo branding é um gerúndio de brand, do verbo to brand, que é criar marcas, marcar, to brand, que no fundo, quando adicionamos o gerúndio, ou a partícula ing no gerúndio, passa a ideia de, já que brand, marca, é percepção, é promessa de valor, o branding seria prometer valor, e a ação está a ser implementada. Repetindo, o brand, marca, promessa de valor. Branding, gerúndio, prometer valor ao longo do tempo. É uma ação contínua e aqui é um aspecto fundamental. Então, claramente fique bem definido o que é uma marca, o que não é uma marca. Marca é promessa de valor, reputação, representação sintética de uma empresa. Promessa feita pela empresa ao seu público-alvo. É a representação da empresa, a imagem, produtos ou serviços que ela a mesma representa. Identidade, imagem e percepção que as pessoas têm sobre aquilo que ela representa. Isto é marca. Agora, um outro aspecto sobre marca, sobre branding que vale cá destacar é elementos do branding. Tá bom. Agora que tem o momento, já analisamos o que é branding, antes de avançar, já analisamos o que é branding, importância, como construir uma marca. Nós analisamos que o branding tem a ver com a percepção do valor ao longo do tempo que uma empresa tem na mente dos seus consumidores, dos seus clientes, de maneira geral, público-alvo, seus stakeholders, consumidores, ou seja, fornecedores e funcionários, e assim sucessivamente. Isto é branding, percepção de valor ao longo do tempo na mente dos seus consumidores. Importância, diferenciação, criação de preços premium, fidelização, mudança de mercado e assim por diante. Como construir? É importante entender o que é uma marca e o que não é. Marca é a percepção de valor. Marca não é um logotipo, não é um slogan. Agora, vamos ver quais são os elementos do branding
aos quais nós devemos nos atentar. Primeiro temos a identidade verbal. Identidade verbal, o que é? Representa o nome da empresa ou produto, o slogan, tagline. Vamos olhar para o nosso caso, o nosso avatar de estudo, Mateus. Qual seria o elemento de marca, o elemento de branding, de identidade verbal que poderíamos dar? Qual é o nome por exemplo, nós para o nosso avatar temos o Mateus, poderia ser o nome da empresa dele, Educando. Esta é a identidade verbal, é o nome da marca. Qual seria o slogan que poderíamos aplicar? Poderia ser trilhando o conhecimento, identidade verbal. Tagline, por exemplo, poderia ser aprender sempre. Ou seja, nós estamos a dizer que dentro daquilo que é a construção de marca, da percepção, o processo de branding, encontramos alguns elementos que ajudam a construir este mesmo aspecto. E um desses elementos é a identidade verbal, que tem a ver com a parte verbal do negócio, a parte, eh, vamos dizer, textual do negócio. O nome é um dos elementos que compõem a identidade verbal, o slogan, tagline. Por nosso caso de estudo, Mateus, nós estamos a dizer que o nome seria educando. O slogan, trilhando o conhecimento. O tagline poderia ser aprender sempre. Isto é identidade verbal. Agora, para além da identidade verbal, também temos a identidade sensorial, que tem a ver com o som. No caso da nossa marca de estudo, nosso caso de estudo Avatar Mateus, poderíamos pensar, por exemplo, o som de livros desfolhando, ou seja, aquilo que é a construção da identidade sensorial, poderíamos pensar num logotipo talvez animado com um som de livros ou as folhas de um livro a desfolhar, por exemplo. De modos que sempre que alguém ouvir este som de folhas a desfolharem, ou de um livro a desfolhar, consiga associar diretamente a marca do nosso amigo Mateus, a marca Educando. Uma outra coisa é a sensação. Qual é a sensação que a marca tem que transmitir? Aprender algo novo, a ideia de novidade. Isto é identidade sensorial. Mas para além da identidade sensorial, temos o branding interno ou o coração da marca. Dentro destes aspectos, nós vamos encontrar a missão, por que é que a empresa existe, visão, onde é que a empresa quer estar, qual é o propósito, né? Por que é que a empresa eh, qual é a razão de existir da empresa, depois quais são os valores que a mesma empresa defende, qual é o seu diferencial. Vamos mais uma vez fazer recurso ao nosso exemplo, caso de estudo, o Mateus, vamos tentar entender qual seria a missão da sua empresa. Estamos a dizer que no caso do Mateus seria educar e inspirar crianças para um futuro sustentável. Esta é a missão da empresa do Mateus, a Educando. Depois, qual seria a visão da empresa dele? Ser referência em educação infantil e sustentabilidade, impactando positivamente comunidades e planeta. E qual seria o propósito? Seria de oferecer uma educação transformadora que estimule o desenvolvimento integral das crianças, cultivando valores de sustentabilidade, empatia e de responsabilidade social. E qual seria os valores da marca Educando, do nosso amigo Mateus? Seria o compromisso com a excelência educacional, respeito e valorização da natureza, empatia e integridade nas relações, inovação e criatividade no ensino, colaboração e trabalho em equipa. Estes são alguns exemplos de valores que o nosso amigo Mateus poderia incorporar na sua empresa Educando. E para além dos valores, existem o outro aspecto que é o diferencial, né? O diferencial competitivo, que justifica o porquê que os teus clientes deveriam comprar de você e não dos seus clientes. É você parar e pensar assim, ok, por que que os meus clientes deveriam comprar de mim e não dos meus concorrentes? E no caso em particular do nosso amigo Mateus, por que que os pais e encarregados de educação deveriam escolher a escola, o centro de formação, o colégio dele, em vez das outras demais opções que existem? Vamos lá ver. Como diferencial competitivo, a Educando se destaca por integrar educação infantil de qualidade com valores de sustentabilidade e consciência ambiental, proporcionando, ou seja, a Educando tem como diferencial competitivo, ah,
a Educando se destaca por integrar educação infantil de qualidade com valores de sustentabilidade e consciência ambiental, proporcionando uma experiência única e enriquecedora para as crianças e suas famílias. Este, segundo o que se julga, é o porquê de os encarregados de educação optarem pela escola do nosso amigo Mateus em vez da concorrência. Então, sempre que você tiver a construir uma marca, pense nesses aspectos. O branding interno, que é o coração da marca, defina a sua missão. Por que que você existe? Por que que você quer começar aquele negócio? Isso é fundamental. Saber isso vai te ajudar, de certa forma, a direcionar os teus próximos passos. Depois pergunte a si mesmo, onde é que eu quero estar daqui a 10 anos, 5 anos, 20 anos? Esta é a sua visão de negócio. Depois questione-se qual é o meu propósito, por que que você, qual é a sua razão de existir, qual é a razão de existir do seu negócio. Responder isso é fundamental, pois que vai te ajudar a encontrar formas de estimular a tua própria existência e subsistência no ambiente empresarial. Depois, quais são os seus valores? Ou quais são os valores sobre os que norteiam as tuas atitudes, as suas atividades profissionais, interação com o seu público-alvo e até mesmo os tratos com colaboradores e parceiros e fornecedores. Depois, qual é o seu diferencial? Por que que as outras pessoas, por que que o seu cliente deveria comprar de você e não dos seus concorrentes? Isto é branding interno, ou seja, o coração da marca. E para além do branding interno, nós também temos o branding externo, que é a personalidade da marca. Começando pela personalidade da marca, que é a característica inerente, aquilo que é claramente percebido do seu negócio. Aqui é se pensares que se a sua empresa fosse uma pessoa, como é que ela se pareceria? Este é o aspecto que você deve se questionar. Quando estiveres a criar o teu negócio, pergunta-se se a minha empresa fosse uma pessoa, como é que ela se pareceria? Por exemplo, no caso do nosso amigo Mateus, a personalidade da sua marca seria esta. A marca Educando é inspiradora, acolhedora, criativa e comprometida com o bem-estar das crianças e do planeta. Então, estamos a dizer que se a marca Educando fosse uma pessoa, ela seria uma pessoa inspiradora, acolhedora, criativa, comprometida com o bem-estar das crianças e do planeta. Esta é a marca Educando. E agora, um outro aspecto fundamental é também o tom de voz da marca. O que isso te quer dizer? Como é que a sua marca fala com as pessoas? Como é que ela se comunica com o seu público-alvo, com seus clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores? Pense nisto, por exemplo, vamos olhar como é que isso se aplica, olhando mais uma vez o nosso caso de estudo, o nosso amigo Mateus. O tom de voz da Educando é amigável, inclusivo, otimista educado e educativo, ou seja, é como se ele se comunicasse de maneira amigável, de maneira inclusiva, de maneira otimista e educativa, sem a ideia é pensar que ela vai passar a se comunicar nessa perspectiva. Então, se você tiver a construir uma marca, também pense nessa perspectiva. Como é que a sua marca, como é que sua empresa se vai comunicar, como é que ela vai falar, qual vai ser o tom de voz dela. Nós acreditamos fortemente nesse aspecto. O outro aspecto também é a mensagem da marca, é pensar o que é que ela fala com as pessoas. Isso é fundamental. Não vamos nos resumir simplesmente ao fato de como é que ela fala, mas qual é a mensagem que ela transmite. Por exemplo, no nosso caso da Educando, ela construindo um futuro brilhante, um passo de cada vez. Este é esta é a mensagem da Educando. Construir um futuro brilhante, um passo de cada vez. E também o sentimento da marca. É pensar que sentimentos ela desperta ao interagir com o público-alvo, com clientes e até mesmo fornecedores e parceiros. No nosso caso, da marca que está em estudo, da Educando, é evocar sentimentos de esperança, confiança, alegria e conexão com a natureza. Esta é a marca em causa educando. Também pense em construir. Agora, depois, outro aspecto, o arquétipo, que representa a personalidade e identidade de uma marca. No nosso caso de estudo, o arquétipo da marca educando é o mestre, que representa conhecimento, orientação e crescimento. No caso, depois pensar em pilares da marca. Pilares da marca da Educando tem a ver com os pilares da marca, fazem menção
ao sistema basilar sobre o qual uma marca é sustentado. Por exemplo, no caso da Educando, os pilares da marca são a educação de qualidade, sustentabilidade ambiental e conexão com a natureza. Depois temos a cultura da marca. Cultura da marca é o conjunto de rituais que a marca adota como normas ou padrões de conduta. No caso da nossa marca de estudo, a Educando, a sua cultura é valorizar a criatividade, a colaboração, o respeito mútuo e o compromisso com a excelência educacional e ambiental. Agora, por último, temos a experiência de marca, que uma é a forma, né? Como é que o cliente final, qual é o relacionamento que ele vai ter, qual é o relacionamento que ele vai ter com sua marca, desde o processo de primeiro contato até a saída, né? O final do contato com o seu produto ou serviço. Vamos entender isso assim na prática. Olhamos, por exemplo, para a marca Educando, a sua experiência ela oferece uma experiência acolhedora, envolvente e estimulante tanto para crianças quanto para as suas famílias, que promove o aprendizado, a diversão e a consciência ambiental. É pensar em formas com as quais a sua empresa vai se relacionar com o seu público-alvo. Por exemplo, se você oferece um produto em forma numa embalagem, é pensar qual é o quão envolvente vai ser aquela embalagem, o quão visualmente bem conseguida vai ser aquela embalagem. Isso tudo são aspectos relacionados à experiência da marca. Isto é personalidade da marca, são aspectos fundamentais. Mas uma outra coisa também que se deve atentar é a identidade visual. A identidade visual também destacamos aqui alguns aspectos. Primeiro, o logotipo. O logotipo, claramente, no nosso caso em particular, da marca em estudo, é pensar um logotipo que representa uma árvore estilizada em folhas coloridas e uma figura de criança em um livro aberto simbolizando educação e crescimento. O logotipo é aquele aspecto que as pessoas de cara vão, é o primeiro ponto de contato da sua empresa com o potencial cliente. Então, é fundamental que o seu logotipo expresse comunique de maneira clara e objetiva os seus assets, né, do coração da marca, trabalhados no branding interno, a sua missão, visão, diferenciais competitivos, razão de existir. É fundamental que o teu logotipo expresse ou transmita esses aspectos. E não só. Também é fundamental que o seu logotipo transmita os aspectos relacionados ao branding externo, a personalidade da sua marca, para que haja uma coerência entre o logotipo e a personalidade da sua marca. Então, já estamos a ver que o processo de criação de logotipo não se resume simplesmente na ideia de, ok, eu quero criar um logotipo para uma marca de, por exemplo, em, gelados ou, ou iogurtes, e eu quero ou até mesmo uma marca de uma confeitaria, quero uns cupcakes e tal, e pronto. Não, não se resume nisto. Existem vários aspectos que devem ser levados em conta no processo de criação de um logotipo e, consequentemente, na construção de marcas fortes. O logotipo, repetindo, o logotipo tem que estar em coerência com os aspectos apresentados acima no branding interno, coração da marca, branding externo, que é a personalidade da marca, de modos que a comunicação seja assertiva, de modos que o logotipo, sendo o primeiro ponto de contato com o qual o seu potencial cliente vai entrar com a sua empresa, consiga transmitir os seus diferenciais competitivos, a sua razão de existir e também os seus valores, as suas crenças, o seu ritual, a sua cultura e experiência de marca. É fundamental que isso seja entendido. Agora, também dentro da identidade visual, nós temos a identidade tipográfica, que é as fontes, né? O tipo de letra, leigamente falando. É fundamental que também se pense em toda essa estrutura. E quando falamos de tipografia, no caso do nosso exemplo, sugere-se uma tipografia amigável e legível, talvez com um toque de originalidade para refletir a criatividade da marca. Este é um insight que se tem quando se pensa nesses níveis, uma marca. Depois temos a identidade cromática, né? A paleta de cores da marca. Também é um aspecto da identidade visual. Depois temos a identidade fotográfica e ícones, símbolos e outros elementos de apoios da marca.
Isto são aspectos de identidade visual. E para além da identidade visual, no processo de construção de marcas fortes e branding para pequenos negócios, vale-se atentar no marketing. Primeiro fizemos a definição do público-alvo e nós dissemos que para educando, no caso do nosso exemplo em causa, é um público-alvo composto por pais e responsáveis que valorizam a educação de qualidade e têm preocupações com o meio ambiente e a sustentabilidade. Os aspectos psicográficos do público-alvo são valores ambientais, preocupação com o desenvolvimento infantil, engajamento na educação, estilo de vida ativo, interesse por educação criativa. Esta é a caracterização genérica do público-alvo da empresa do nosso amigo Mateus, Educando. Mas, para além do público-alvo, existe uma outra caracterização mais específica que norteia as ações de marketing de modo a torná-las mais eficazes e mais assertivas, né? Que é a construção das personas. Vamos lá entender. Personas, nós encontramos dois tipos, pelo menos: a buyer persona e a user persona. A buyer persona é relativa à pessoa que compra o produto ou serviço. No nosso caso em particular, da empresa do nosso amigo Mateus, a buyer persona são, no caso, os pais, né? Cujo nome estamos aqui, a Carolina. Ela tem 35 anos de idade, é arquiteta, estado civil, casada, tem dois filhos, um de 7 e outro de 5 anos. Características. A Carolina é preocupada com a preservação do meio ambiente, valoriza a educação holística e desenvolvimento emocional das crianças, procura atividades educativas e lúdicas para os seus filhos, interessada em experiências ao ar livre e em contato com a natureza, busca complementar a educação formal de seus filhos com atividades extracurriculares enriquecedoras. Isto é valiosíssimo no processo de construção de marcas relevantes. Quando você tem bem caracterizado o teu público, a tua buyer persona, fica muito fácil criar mensagens eficientes de marketing de modos a alcançar este mesmo público. Mas, para além da buyer persona, nós temos a user persona, a pessoa que se vai beneficiar do produto ou serviço. No nosso caso, em particular, do serviço. Quem é a user persona? Nós temos, por exemplo, Ahm, mais uma vez, temos aqui a Baia Persona, um segundo caso em particular, o Rodrigo, que tem 38 anos de idade, é engenheiro, tem um filho de 6 anos. Também ele é um pai preocupado com o futuro e bem-estar do seu filho, valoriza a educação de qualidade e está disposto a investir em oportunidades de aprendizado significativas. Interessado em iniciativas que promovam a consciência ambiental e sustentabilidade, busca por produtos e serviços educativos que estimulem a criatividade e desenvolvimento integral do seu filho, procura por experiências educativas que possam ser compartilhadas em família, fortalecendo os laços afetivos e gerando memórias positivas. Esta é o segundo perfil de persona do nosso amigo Mateus, cuja empresa é um colégio de nome Educando. Agora, se fosse para pensar numa user persona, estamos a falar os utilizadores finais do serviço, que são os alunos, estudantes. Poderíamos fazer uma caracterização e vamos fazer depois questão de compartilhar uma caracterização detalhada. Assim, em suma, sobre o marketing, é isto que nós poderíamos assim compartilhar e no qual deveríamos nos atentar. Isto são alguns elementos de branding. Agora, depois temos as estratégias de branding, as estratégias de diferenciação e estratégias de posicionamento. Nós vamos falar especificamente sobre esses assuntos lá na aula, na próxima aula, quando discutirmos sobre marketing digital, onde vamos destacar as oportunidades que o marketing digital oferece e como é que o nosso amigo Mateus pode aproveitar estas diversas oportunidades de modo a tirar o máximo proveito das tecnologias e das oportunidades que estão abertas. Para essa aula é tudo. Muito obrigado por ter chegado até aqui, mas mais importante, por favor, na medida do possível, recapitule, reveja essa aula quantas vezes forem necessárias, de modo a tirar o máximo proveito e consigamos fazer ou alcançar o objetivo ao qual nos lançamos ou nos predispusemos a alcançar com este workshop. O ponto é, nós queremos ajudar-te a alcançar o seu propósito. Até o momento oferecemos as ferramentas que você pode utilizar para conseguir encontrar o seu propósito, se conectar com ele e de explorar diversas formas de empreender por meio do seu propósito, de modo a evitar toda e qualquer interferência que é característica
mente idêntica, que é característica das pessoas nos dias de hoje, pessoas que vivem crises de propósito, crise de identidade, crise de significado. Nós não queremos que o mesmo se passe com você. Nós queremos que você seja um profissional cada vez mais realizado dentro da sua área de atuação, rumo à construção de uma Angola cada vez mais próspera no que diz respeito ao empreendedorismo. Muito obrigado, estamos juntos e até a próxima. Nos veremos.